João 1,14, eu acho que a versão que está aqui é naquela versão do Almeida, Revista Atualizada. Eu quero convidar você que está aqui a ler junto comigo esse versículo aí, tá bom? Vamos lá, bem bonito, todos juntos, mesmo assentado como você está. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aquela versão da NVI que eu sempre uso, ela diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós estamos nessa semana da celebração do Natal, né? Há poucos dias do dia do Natal. Sabe que na igreja antiga, pelo menos se tem registro, que a partir do ano 380, a igreja antiga ela reunia nas semanas antes dessa data do Natal para celebrar o nascimento de Jesus. E não era só no dia do Natal, mas eram nos domingos e nas semanas anteriores, e isso se chamava de tempo do advento, né? De modo que a igreja se reunia para celebrar, e eram umas reuniões de preparação, de alegria, era a ideia de esperar e de ter esperança no nascimento de Jesus, que veio lá atrás, mas também na segunda vinda dele, na expectativa de que ele virá novamente buscar a sua igreja. Isso tudo a intenção era resgatar a chamada expectativa messiânica, né? A vinda do Messias, porque o Antigo Testamento tem uma expectativa messiânica, que ela se concretiza no Novo Testamento. Jesus veio, né? Ele é o Messias. Mas aí, quando a igreja, a partir de 380, começa a fazer isso, ela quer resgatar aquele sentimento de esperar. Estamos ainda esperando o Cristo, que já veio, já nasceu, mas voltará. E agora não voltará mais como menino na manjedoura, mas voltará como rei. E virá nos buscar, para que a gente possa viver com ele para sempre. Então, hoje nós estamos a uma semana do Natal e nós queremos novamente resgatar esse sentimento de expectativa messiânica. Nós queremos preservar, queremos alimentar essa esperança na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero te convidar a olhar um pouco para esse versículo e a gente refletir um pouco sobre ele e entender o que João traz na sua carta sobre a primeira vinda de Jesus. No entanto, antes disso, a gente precisa entender a proposta de cada evangelho. Eu não sei o quanto você lê a Bíblia. O que eu sei é que os cristãos hoje conhecem muito pouco de Bíblia, né? Na verdade, nós estamos voltando a tempos lá atrás, tempos na chamada pré-reforma, né? Antes da reforma protestante, quando as pessoas já não liam mais a Bíblia. E quando os cultos aconteciam até às vezes numa língua diferente da língua das pessoas que ouviam o culto, porque sequer se interessava em entender o culto. Bastava participar de um rito, de um ritual. E hoje o tempo foi passando, parece-me que nós estamos voltando a isso, né? Ainda mais nos dias de hoje, nós estamos muito ligados às questões online, né? Então a gente acredita que aqui e ali, quando tiver vontade, tiver uma necessidade, eu vou lá e acesso o YouTube, um canal de alguém, de algum pastor, e eu posso ouvir alguma coisa que eu quero. E as pessoas estão pouco a pouco deixando de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, né? E isso é muito perceptível, quando a gente se propõe, às vezes, a estudar a Bíblia com alguém, e você percebe que esse alguém demora demais para achar um texto bíblico. Ele não tem intimidade com a Bíblia, ele não sabe aonde estão as coisas. Porque a nossa leitura bíblica está enfraquecendo cada vez mais. E muitas vezes, quando você diz assim, nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento, a pessoa até se assusta, né? Porque parece que ela não sabe que existem 4 evangelhos na Bíblia. Mas o que nós temos são 4 evangelhos, que são 4 perspectivas da história de Jesus. Daí os evangelhos são o que Jesus fez e o que Jesus falou. Só que é interessante que cada um desses 4 evangelhos, eles colocam Jesus chegando ao mundo de um modo diferente.
E eu quero falar isso aqui, claro, porque eu quero despertar a sua curiosidade, né? Quem sabe nessa semana do Natal, que muitos de nós, a empresa já parou, vai parar, você vai ter uns dias mais tranquilo, sossegado, né? Quem sabe você não pensa em pegar a sua Bíblia e começar a ler, pelo menos o início de cada um desses evangelhos, e dar uma verificada se aquilo que eu estou falando faz sentido, né? Mas Mateus, que é o primeiro evangelho que aparece no Novo Testamento, ele liga Jesus a Israel lá atrás, né? Há uma preocupação no Evangelho de Mateus em mostrar que ele é o prometido rei dos judeus. E com isso, Mateus começa com uma genealogia, que hoje pela manhã, inclusive na aula que o Fausto estava dando, o Washington comentou que chega a espantar, né? Quando você olha na genealogia e você vê pessoas inclusas ali, nessa genealogia, que se nós humanos fôssemos fazer, a gente fala assim, meu filho não vai nascer numa linhagem dessa não, né? Mas Deus vai lá e coloca pessoas muito interessantes. Mas a proposta de Mateus é mostrar que o Messias tem raça. E ele é da raça do rei Davi, né? Ele vem da linhagem do rei Davi. O Evangelho de Marcos não vê relevância em mostrar de onde ele veio, onde ele nasceu. Basta ao Evangelho de Marcos dizer que Jesus ele aparece diante de João Batista, ele vai ser batizado por ele. É assim que começa o Evangelho de Marcos, né? Não há preocupação em mostrar quem é a mãe, onde que ele nasceu. Não há essa preocupação. De modo que se você ler lá, você vai ver que basta para Marcos nos fazer entender que Jesus é filho de Deus e que ele vem de Nazaré. Ele realiza curas, milagres, ele faz diferença no mundo onde ele vive. Quando você olha para o Evangelho de Lucas, você percebe que Lucas transforma Jesus num objeto de pesquisa. Porque ele diz no Evangelho que ele pesquisou sobre Jesus. Aparentemente, ele não tem convivência, ele não teve convivência com Jesus. Mas ele pesquisa, ele vai atrás, ele pergunta com quem conviveu com ele. De modo que é no Evangelho de Lucas que você tem os maiores detalhes sobre Jesus. É em Lucas que você vai perceber que existe um decreto de um governante que faz essa família se mobilizar para que Jesus nasça então na pequena Belém. Você vai entender no Evangelho de Lucas que existe um parentesco entre Jesus e o João Batista, que se Lucas não dissesse, você nunca saberia, eu nunca saberia, porque nenhum evangelho fala sobre isso, apenas Lucas vai falar sobre isso na pesquisa que ele faz. É ele que vai fazer uma relação desse Jesus que é o Messias com coisas muito interessantes, como os pastores que estão nos pastos, né? E que vão conhecer o Messias, ou o Simeão que vai apresentar o Jesus recém-nascido e que fala que agora os seus olhos viram a salvação de Deus, né? E Lucas coloca no cenário até uma mulher chamada Ana, que ele diz que ela é profetisa. E essa mulher assiste essa cena da apresentação de Jesus também. Tudo isso está em Lucas. Mas Lucas olha para Jesus como uma pesquisa. Ele está pesquisando sobre ele. E ele coloca várias coisas que ele conseguiu levantar de dados a respeito dele. Mas João, que é o quarto evangelho, daqui para lá o mais recente, né? E o evangelho mais diferente, 93% do conteúdo de João, você não encontra em lugar nenhum, em nenhum outro evangelho, ou seja, 93% mais ou menos é único, né? É único, só tem em João. Esse evangelho, ele vai numa simplicidade espantosa, porque é muito simples o evangelho de João. Ele vai resumir todos os fatos do nascimento de Jesus de forma clara, mas de forma profunda, num versículo só, que é isso que nós lemos. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória. Glória como do unigênito. A tentação que o homem caiu foi a tentação de querer ser como Deus. O que nós temos na encarnação de Jesus é o inverso. Deus quis ser um homem e se tornou um homem como um de nós. A declaração de João chega a chocar.
Se você lê entendendo, ele está dizendo assim: e o Verbo se fez carne. Ou seja, Deus tornou-se carne. Ele está dizendo que toda essa configuração abstrata do logos, da razão, né, que os gregos tanto prezavam por ela, tudo aquilo que se entende que comanda, controla o universo, que é algo assim intocável, abstrato, ou até mesmo para nós. Deus para nós, ele pode ser concreto na nossa experiência, mas Deus, quando você fala Deus, na verdade, nós estamos falando de uma coisa abstrata, que você não consegue de fato pegar. Nós temos Deus como objeto de fé, nós cremos que Deus existe. Mas quando João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está dizendo assim: o abstrato se torna concreto, ele vira carne. Ele vira carne. Aquilo que é divino, que é Deus, se torna humano, se torna carne e osso. Isso é empatia. Deus quis sentir o que nós sentimos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele medita a esse respeito. E Paulo faz mais que isso. Paulo, ele nos exorta a imitá-lo nisto. Quando você pega Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 8, Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas, Paulo diz, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, ou seja, em carne, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando você estuda as religiões de modo geral, todas as religiões, elas mantêm os seus deuses divinizados, intocáveis, né? Eles sempre são divinos. Não há em qualquer outra religião nenhuma intenção de fazer com que Deus, o Deus daquela religião, se torne um ser humano. Em qualquer tempo, qualquer período, né? nem por momento. Ele vai brincar de ser humano e volta. Não. Qualquer religião quer manter o seu Deus divinizado, separado, como um ser que está numa outra dimensão. Mas João está dizendo: o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, ele quis se humanizar. O nosso Deus é diferente. Ele quis ter empatia, ele quis sentir o que nós sentimos. Existe um teólogo, na verdade ele é um dos grandes defensores da teologia da libertação, e quando eu cito Leonardo Boff, não significa que eu concorde com tudo que Leonardo Boff pensa, mas o Leonardo Boff tem uma frase dele muito conhecida que diz assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas Deus quis ser menino. Não é interessante? Porque é assim, não é? Todo menino está querendo ser homem, todo homem quer ser um rei, todo rei está querendo ser um Deus, mas o nosso Deus fez o caminho contrário. O nosso Deus quis ser um menino. Ele quis sentir o que nós sentimos. Ele se fez como um de nós. Essa é uma boa razão para louvar a Deus nesse Natal. Para você não ficar pensando só no presépio, sabe? Só pensar numa manjedoura, ficar pensando só em luzes, em festa, em peru, em comer, né? E assim, de relance pensar que gratidão a Deus porque Jesus nasceu, Jesus veio ao mundo. Vai um pouco mais a fundo.
E louve a Deus pensando assim: Deus quis ser como um de nós. Deus tem empatia com o ser humano. Deus quis sentir o que nós sentimos. Ele se tornou como um de nós. Ele veio aqui na terra para sentir o que a gente sente. É diferente de um Deus que se mantém lá divinizado e não vem aqui. Nosso Deus não. Por isso que cada vez que você orar a Deus, buscar a Deus, saiba que Deus sabe o que você está sentindo. Porque Ele veio na pessoa de Jesus. Ele sabe o que é isso. E a Bíblia fala que Ele foi tentado em todas as coisas. Ele sabe de tudo, né? Você nunca pode orar dizendo assim: Deus, eu acho que o Senhor não sabe o que eu estou passando. Deus sabe. Deus sabe, e não é só porque Ele nos criou. Deus sabe porque Ele nos criou e Ele se tornou como uma das suas criaturas e viveu aqui, experimentou, né, o que é a vida humana. Então eu queria que você pensasse na vinda de Jesus nessa dimensão da empatia. Em segundo lugar, outra dimensão da vinda de Jesus ao mundo é a dimensão do envolvimento. Quero que você pense nisso também. Ou seja, Deus fez a sua habitação entre nós. João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é para fazer uma diferença da ideia de que Ele se fez carne, mas não ficou com a gente. Entendeu? É aquela ideia assim de a pessoa passou aqui. Ah, está funcionando aí? Tá bom. A pessoa passou por aqui, né? É diferente assim da pessoa... não, ela passou e ficou, né? É isso que ele quer dizer. Mas o curioso é que a palavra, quando você pega a palavra, essa palavra, e habitou entre nós, não é uma palavra usada para habitação permanente. É exatamente a palavra grega usada para tabernáculo, para tenda do encontro, né? É que não existe a palavra, né? Mas se você fosse transformar num verbo, né? Você diria assim que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, né? A ideia é assim: Ele fez um tabernáculo, uma tenda temporária. Ele não veio para ficar aqui, mas Ele ficou aqui por um tempo. Ele criou para nós um tabernáculo. Essa é a ideia, né? Lembra que o tabernáculo era aquele lugar feito segundo a orientação minuciosa de Deus, né? E ali Deus se manifestava no tabernáculo. E João está dizendo que nós vimos a glória de Deus. Em Jesus a gente viu. Porque Ele veio tabernacular conosco. Ele veio morar conosco por um tempo, né? Por isso que eu digo que nós precisamos olhar para a vinda de Jesus nessa dimensão do envolvimento. Ele quis se envolver com o ser humano. Não é o tipo de Deus assim: eu vou encarnar só para experimentar como é que é e vou cair fora, né? Não. Ele veio conviver conosco. Por isso que Ele nasce, por isso que Ele cresce, por isso que Ele se submete, né? Por isso que Paulo diz que Ele se humilhou, se tornando um ser humano. Porque nós nunca vamos sentir isso. O que é ser um Deus que se humaniza e que se envolve com as pessoas, que convive com elas, que come o que elas comem, que dorme onde elas dormem, que participa da vida delas. Essa é a ideia do habitar. Ele veio habitar conosco. Quero lembrar que quando você olha para o início do mundo, né, relatado na Bíblia, Deus ele sempre quis se relacionar com o ser humano. Deus criou, na verdade, o homem para se relacionar com ele. Mas o homem, deu no pé, como a gente diz, né? O homem foi e pecou. Lembra como que diz lá no Gênesis? Aí Deus vem na viração do dia e diz: Adão, onde que você está? E diz que o Adão está onde? Escondido por entre as árvores do jardim. Deu no pé. Por quê? Porque lá no jardim do Éden, o Adão e a Eva, ou seja, a humanidade ali representada, fez uma escolha. Deus queria oferecer para o ser humano relacionamento. Crio seres humanos para que eu me relacione com eles. O que o ser humano escolheu? Conhecimento. A serpente vem e diz: olha, se você comer desse fruto, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Então,
percebe a má escolha que nós fizemos em Adão e Eva? Nós escolhemos conhecer. Mas Deus diz assim, ó, eu criei vocês para a gente se relacionar. E até hoje, esse vai ser um drama nosso. Porque até hoje, Deus continua querendo relacionamento com a gente. Sabe o que a gente faz? A gente quer conhecimento. Conhecimento. Então a gente quer saber das coisas. Quero saber o que Deus tem para mim. Quero saber mais da Bíblia. Mas nós estamos buscando saber. Quando esse saber é para ser apenas um fio condutor para você se relacionar com Deus. E nós, escapamos do relacionamento. Por quê? Porque relacionamento é difícil, não é? É difícil. É mais fácil você ver alguém de vez em quando, assim, sabe? Só domingo à noite. Aí você fala assim, eu amo essa igreja. Ama porque você só vê domingo à noite, né? Agora, você começar a ver todo dia, se relacionar, você se envolver, você ficar mesmo ali, no pé da pessoa, conversando com ela todo dia, chega uma hora que fala assim, olha, já deu para mim. Eu só quero estudar a pessoa, eu quero saber sobre ela. Aí eu vou no Instagram, no Facebook, porque eu fico sabendo das coisas. Quero fuçar a vida dela só. Mas me relacionar com ela é mais difícil. Com Deus a gente faz a mesma coisa. A gente gosta de conhecer a Deus. Então tem dia que eu não estou afim, né? Mas tem dia que eu estou afim. Hoje eu queria conhecer o negócio de Deus. Aí eu começo a folhear a Bíblia para lá e para cá, boto o dedo, faço oração, faço qualquer tipo de coisa que me ajude a conhecer um pouco mais a Deus. Porque eu estou disposto àquilo. Mas conviver com Deus todo dia, eu não quero, porque custa. Custa toda manhã, talvez, pegar a Bíblia, abrir, ler, não é? Custa orar, falar com Deus. Custa a gente entrar, às vezes, numa coisa online. Gente, online. De casa. Eu só preciso pegar meu celular, clicar num link e ficar ali 40 minutos. Aí é difícil. Tanta coisa para fazer, né? A gente não consegue pegar um livro que fale sobre Deus e ler sobre isso. Porque nós não queremos relacionamento com Deus, a gente quer conhecer. E conhecer eu conheço quando eu quero, né? Então eu fico lá acessando, quando eu der eu vou, eu vejo, né? Tudo que é mastigadinho eu pego. Mas eu não quero nada que me custe muito, porque isso seria envolver-me com Deus e não apenas conhecer Deus à distância. Mas é preciso olhar para a vinda de Jesus na dimensão do envolvimento. Jesus veio ao mundo para habitar conosco, porque Ele quer se envolver com a gente. O Evangelho de João está dizendo isso. Ele veio cheio de graça e de verdade, e quando Ele vem e fica, é possível, porque Ele ficou, a gente ver a glória como aquela que só o Pai tem, só o Pai pode manifestar, porque Ele ficou. Toda vez que você permanece num relacionamento, você conhece melhor, você se relaciona, você se envolve. Mas não dá para se envolver com Deus de relance. Tem que ficar um pouco mais, né? Porque Ele veio para ficar um pouco mais. Então entenda isso. Jesus veio ao mundo porque Ele quer se identificar e Ele quer se relacionar com o ser humano. Ainda que Ele, por ser Deus autossuficiente, não precisa disso, né? Ele não precisaria, mas Ele quer. Ele determinou que seria assim. Ele nos criou para isso. Ele criou Adão e a Eva para conversar com Adão, com a Eva, para ir lá, ter um tempo com eles, na viração do dia. Mas não é que Deus precisa, não é que Deus está carente disso, mas Deus quer. Isso deveria soar como algo maravilhoso nos seus ouvidos. Deus não precisa de você, mas Ele quer se relacionar com você. E esta semana é um bom tempo para a gente pensar sobre isso. Pensar que Jesus veio ao mundo para se envolver com a gente. Olha o que Paulo diz em Colossenses, né? Colossenses 1, 26 e 27. Opa, não está mudando aqui agora. Vai mudar? Mudou. Olha lá. Colossenses 1, 26 e 27.
Paulo diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Qual é o mistério? Ele diz assim, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Quer mais envolvimento que isso? Está dizendo que Cristo, lá, ele habitou com as pessoas, mas hoje ele está em nós, dentro de nós, envolvido conosco. Ele veio para isto. E é isso que nos dá a esperança da glória. Nós iremos para a glória, porque Cristo está dentro da gente, habitando em nós. Esse é o envolvimento de Deus com o ser humano. Agora, veja esse outro texto de Apocalipse, né? Apocalipse 21, versículos 3 e 4, diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha o que Deus está dizendo: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Essa é a promessa futura. Deus quer viver com a gente, Ele quer habitar com a gente. Pense você que Deus está querendo te salvar para te levar no céu, te jogar num canto lá, né? E fala, fica aí, né? Como se você fosse mercadoria que Ele reserva, põe no canto lá, fica aí. Te poupei do inferno, fique feliz com isso, acabou, né? Não! A Bíblia diz que vai chegar um momento que a gente vai poder dizer em coro com aquela voz forte que diz lá em Apocalipse, dizendo: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Deus quer viver com a gente. Deus quer estar com a gente, né? Aí você vai pensar assim, mas o que isso deve mudar em nós? Deixa eu te fazer pensar aqui duas coisas bem práticas, né? O que deve mudar na nossa vida? Primeira coisa que eu acho que deve mudar é pensar assim: se Deus quis se tornar um de nós, nós devemos não apenas amar a Jesus por ser Ele a expressão concreta de um desejo divino, né? Mas nós devemos imitar a atitude de estar disposto a se rebaixar como Ele se rebaixou, e se humanizar como Ele se humanizou, e servir como Ele serviu. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer, a gente deveria ter disposição, aumentar sua disposição de servir. Nós estamos cada vez mais inflados, né? Com a ideia de que nós somos pessoas importantes. Nós estamos tentando ser cada vez mais pessoas importantes. Mas quando a gente se depara com essa época do Natal, a gente olha para Jesus, a gente precisa murchar. Porque Jesus é o Deus que vem do céu e nasce numa manjedoura. Ele não se infla. E ele nos convida, Paulo diz, tenham a mesma atitude que a gente vê em Jesus. Se esvazie. Então o Natal é para ser, para mim e para você, um tempo de esvaziamento. Vamos servir. Vamos nos dispor a servir. E outra coisa prática que a gente deveria fazer é entender que Deus, se Deus quer estar conosco, nós precisamos ter mais desejo de estar com Ele. Desejo do relacionamento. Buscar um maior relacionamento com Deus nessa época. Entender quem é Jesus, entender quem Deus é, o que Deus quer fazer. Então nós vamos nos relacionar e vamos nos envolver com esse Deus, né? Então se disponha, tem esse desejo. O texto de Hebreus 4, 14 a 16 resume bastante isso, né? Porque Hebreus 4, 14 a 16 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa
compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha o que Hebreus está dizendo. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Por quê? Porque ele se humanizou. Ele teve empatia. E o texto está dizendo que é para a gente se achegar, então, com confiança. Se envolve. Porque Deus se envolveu com a gente. Então, nós precisamos nos envolver com Deus. Porque assim nós vamos achar graça, misericórdia, em ocasião oportuna. Ao se reunir nessa semana, quando você reunir a sua família, aquela mesa bonita, gente que você ama, que você gosta, tire um tempo ali naquele momento para parar, para falar com Deus, permitindo que Ele seja o centro da festa. Porque às vezes o centro da festa vai ser uma árvore, vão ser as luzes, a decoração, o peru, né? O presente, a pessoa que você convidou. Mas permita que Ele, Jesus, seja o centro da festa. Essa semana, quando você for parar para aquela noite de Natal ali, não se esqueça de agradecer porque Ele veio ao mundo. Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus para nos salvar. E naquele momento que você estiver ali, momento de festa, de celebração, não se esqueça de resgatar o sentimento da expectativa da volta de Jesus. Ele virá nos buscar, mais uma vez. Noite de Natal para ser uma noite de esperança. Não estamos só olhando para trás, para o que Ele fez. Estamos olhando para frente também, para aquilo que Ele ainda vai fazer. Ele vem nos buscar. E nós vamos morar com Ele. Nós vamos entender que Ele teve empatia, quis ser como nós. E nós vamos entender que Ele se envolveu conosco e quer continuar se envolvendo comigo e com você. Amém?